Nesse vídeo eu vou trazer uma atualização para você, 10 empresas com potencial de valorização agora no mês de agosto, que eu tenho na minha carteira e que para você pode ser uma boa referência se você estiver pesquisando comprar ações no mês de agosto. Como eu falei, todas elas tenho na minha carteira, estão na minha carteira nesse mês. Algumas delas eu já tenho há bastante tempo, outras foram adicionadas ao longo do tempo. Essas ações me pagam dividendos e fazem meu patrimônio aumentar. Então, se você tem, por exemplo, 10 mil reais e quer chegar logo aos 20 mil reais, 50 mil, 100 mil e aí por diante, considere investir em ações. Eu te digo com tranquilidade, investir em ações de empresas brasileiras é uma ótima alternativa para fazer seu patrimônio crescer. Eu utilizo os fundos imobiliários para me gerar renda todo mês, isso é muito bom, e essa renda tem sempre aumentado cada ano. E com as ações eu faço o seguinte, eu não recebo renda todo mês, não tenho a mesma regularidade dos fundos imobiliários, mas utilizo as ações para fazer meu patrimônio aumentar. É claro que nas ações, se eu somar todos os meses pagos, no final do ano está uma boa grana. Mas além dos dividendos pagos, eu percebo meu patrimônio aumentar com mais velocidade por causa das ações. A estratégia é comprar ações com potencial de valorização e vender elas com lucro depois que elas se valorizarem. Assim eu consigo ter ganho na venda dessas ações. E essa valorização pode acontecer em 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até mais. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas 10 ações e vou te mostrar o potencial de valorização de cada uma delas. Olá, eu sou o Bruno e se você não me conhece, nesse canal nós falamos sobre investimentos, que qualquer um pode fazer, mesmo sendo pobre, é claro, e o objetivo é deixar de ser pobre, através de ações e fundos imobiliários. É um trabalho de formiguinha, é devagar, mas acontece. Aqui eu te explico sobre fundos imobiliários, ações, te explico como eu consegui gerar renda mensal todo mês de 2 mil reais comprando fundos imobiliários. E há pouco tempo. Além disso, também recebo dividendos de ações e meu patrimônio aos pouquinhos vai aumentando ano após ano. Se você gosta dessa ideia de acumular patrimônio, receber renda para se aposentar mais cedo e não se preocupar mais com salário, esse canal foi feito para você. Não deixe de se inscrever. Bom, você sabe que todo mês eu apresento para você aqui empresas com potencial de valorização. Algumas dessas empresas, desde que comecei a publicar vídeos aqui, já se valorizaram bastante e até saíram da lista das 10 mais interessantes, porque já subiram bastante. Saíram da lista, mas continuam na minha carteira, lá na posição 12, 14, 15. A Schultz, por exemplo, é uma empresa que você não vai ver na lista de hoje, porque já se valorizou bastante, mas continua na minha carteira. Eu vou te mostrar hoje as 10 mais interessantes, com maior potencial de valorização. E é importante falar isso porque pode ser que você não veja aqui nessa lista de hoje uma empresa que eu já falei, como a Schultz, por exemplo, mas é porque a Schultz já se valorizou mais do que 60% desde que mostrei para você aqui. Mais de 60% em apenas 6 meses. Continua na minha carteira, não vou vender agora, mas está perto de eu vender, porque já subiu bastante. E aí então eu vou procurar uma outra empresa com potencial de valorização também barata para comprar e esperar a valorização. Essa é uma forma de comprar ações. E é claro, você pode encontrar outras maneiras de comprar ação. Por exemplo, comprar ações de pagadoras de dividendos, as maiores pagadoras de dividendos. Na verdade, é muito simples comprar ação assim. E é claro, não há nada de errado nisso. Mas preciso dizer, essa é a maneira como a grande maioria das pessoas já ricas investem em ações. Porque já tem um grande patrimônio, que eles querem receber o maior dividendo possível. Agora, se você ainda está na fase inicial, se você quer fazer seu patrimônio aumentar, você deve encontrar empresas com potencial de valorização. Investir em empresas pagadoras de dividendos, na grande maioria das vezes, se mostra como uma opção mais confortável, mais estável. Você vai encontrar empresas já consolidadas que estão na fase de distribuição de lucros. São ótimas empresas, pagam bons dividendos, mas essas empresas, na grande maioria das vezes, não têm grande potencial de valorização. Você vai receber um bom dividendo, o melhor possível, mas em alguma medida você vai abrir mão do potencial de valorização, do potencial que tem uma empresa de sair, por exemplo, de R$14 para 80. É uma decisão sua. Quem investe dessa forma está procurando por dividendos, esse é o maior interesse, ao invés de valorização. É claro que pode ocorrer as duas coisas, você receber um bom dividendo e ainda ver a sua empresa valorizar. Não é muito fácil encontrar empresas com esse potencial de entregar bons dividendos e valorização, mas se fizer uma busca adequada, é possível encontrar. No meu processo de procurar ações, eu valorizo e priorizo o potencial de valorização. Na sequência,
eu procuro dentro daquelas empresas com potencial de valorização aquelas que pagam bons dividendos. Daí eu faço uma lista resultante desses dois fatores: bom pagamento de dividendos e grande potencial de valorização. Sem dúvida, eu acredito que essa é a melhor maneira de investir em ações no Brasil, principalmente para quem está construindo patrimônio. A valorização de uma cota de um ativo ocorre com muito mais frequência quando você investe em ações de empresas brasileiras do que em fundos imobiliários. De outro lado, o recebimento de renda mensal, recorrente, certinho, igual um reloginho, acontece com mais frequência em fundos imobiliários. Como eu tenho investimentos em fundos imobiliários e a mesma parte de patrimônio em ações, eu tenho o melhor dos dois mundos: pagamento de rendimento consistente, que todo mês aumenta, e uma boa parte do meu patrimônio também com potencial de valorização. Então são os dois benefícios unidos porque eu montei uma carteira diversificada entre classes de ativos. São investimentos que ao mesmo tempo fazem eu acumular patrimônio e aumentar a renda mensal recebida todo mês. Essa, sem dúvida, na minha opinião, é a combinação perfeita. Então eu vou te apresentar agora as 10 empresas com potencial de valorização que pagam bons dividendos agora, no mês de agosto. Essa consulta foi feita agora. Lembrando que não é uma recomendação de compra, é uma lista de referência. Quem sabe você faça sua própria pesquisa e compare com a minha lista. O potencial de valorização dessas empresas que eu vou te apresentar é calculado matematicamente utilizando a fórmula de Benjamin Graham. É uma ciência exata e não requer nenhum tipo de imaginação, especulação. É um cálculo matemático. Já mostrei para vocês aqui como eu faço. Existem sites que mostram para você esse cálculo já pronto, que é o site do Investidor 10, que eu já falei várias vezes aqui. E além dessas empresas que eu vou te mostrar aqui, eu ainda tenho mais 8 na minha carteira, como falei, a Vale, a Schultz e várias outras. Essa é a lista das 10 empresas mais interessantes no mês de agosto. Hoje estou mostrando para você apenas 10, ok? Então vamos para a lista. Começando com a Kepler Weber, que é uma empresa que eu já falo aqui no canal há algum tempo. Hoje ela tem potencial de valorização ainda de 22,39%, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Essa empresa já subiu bastante desde que eu comecei a mostrar ela aqui no canal. De maio até agosto desse ano, ela já subiu 42,80%. Ainda assim, segue com potencial de se valorizar ainda mais 20%, pelo menos. Uma rentabilidade que é quase o dobro do que a renda fixa está pagando por ano. A segunda empresa é a Valid, também conhecida aqui no canal, que eu já falei sobre essa empresa já há algum tempo. Já mostrei em listas anteriores. Nos últimos 6 meses subiu 80% e ainda se mantém com potencial de valorização de 26,99%, segundo a fórmula de Benjamin Graham. A próxima empresa é Celulose Irani, também conhecida do canal. Nesse ano, de janeiro até aqui, já subiu 37,39% e ainda segue com potencial de valorização de 41,12%, segundo a fórmula de Benjamin Graham. E a próxima é a Taurus Armas, que esse ano já subiu 21,84% de janeiro até aqui e ainda tem potencial de valorização de mais de 50%. Próxima empresa, Enalta Participações, que é uma empresa que se valorizou pouco esse ano, está praticamente andando de lado, subiu só 1,49%. No entanto, tem um potencial de valorização de 61,58%, segundo a fórmula de Benjamin Graham. É uma empresa que, assim como as outras que mencionei até aqui, está na minha carteira. A Enalta, de março desse ano até agosto, já subiu 26%. A próxima empresa é a Ferbasa, que nos últimos 365 dias, no último ano, quase não se valorizou. É uma empresa que está estacionada no preço baixo, com potencial de valorização de 91,39%. A próxima empresa é a Suzano, que no último mês subiu 10,74% e tem potencial de valorização, segundo a fórmula de Benjamin Graham, de 126,02%. E a próxima é a Positivo, que nos últimos 6 meses subiu 7,86%. No entanto, de maio até junho, em apenas um mês, ela subiu 59%. A queda recente muito provavelmente se dá pela intenção do investidor de realizar lucro, realizando algumas vendas. Quem realizou venda de uma parte dessas ações quando ela subiu 59%, pode ser agora novamente uma oportunidade de compra, depois das quedas recentes. A Positivo tem um potencial de valorização de 152%, segundo a fórmula de Benjamin Graham. A próxima empresa é a Petrobras, que esse ano já subiu 32,94%. Quem diria? Quem estava com medo do governo Lula e deixou de investir na Petrobras, achando que o governo poderia interferir na empresa, pelo menos isso não foi confirmado até agora. Campeã de dividendos, ela ainda tem um potencial de valorização de 189%. E a próxima empresa com maior potencial de valorização da lista, de 190,50%, é a Gerdau. Muito conhecida aqui também no canal, assim como a Petrobras.
Esse ano já subiu 17,79%, uma empresa sensível à desaceleração econômica da China e por isso tem muita oscilação, mas não tão vulnerável à recessão da economia chinesa como se imagina. Por isso continua sendo uma empresa interessante para compra, principalmente por causa do seu preço baixo hoje e enorme potencial de valorização de mais de 190%. Todas essas empresas têm alta liquidez, são muito negociadas na Bolsa de Valores e não passam por problemas financeiros como recuperação judicial. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, essa lista não é uma recomendação. É um vídeo didático mostrando para você as minhas motivações na hora de escolher uma ação. Empresas com potencial de valorização, bons dividendos e filtradas pelo cálculo de Benjamin Graham, que mostra o potencial que uma empresa tem de se valorizar. Mais uma vez, como eu digo, é um cálculo matemático, que não requer interpretação. Esse cálculo foi publicado no livro de Benjamin Graham, um livro bastante vendido no mundo todo sobre investimentos, muito elogiado e utilizado pelos maiores investidores do mundo, e tem como base utilizar uma fórmula matemática para procurar o valor intrínseco de uma ação. Qual o valor que uma ação deveria custar? Toda vez que essa ação estiver abaixo do preço, às vezes até bem abaixo do preço, se mostra em uma condição interessante para compra, porque ela tende a voltar para o preço justo. A utilização desse cálculo pode ser feita com muita facilidade, utilizando os múltiplos das ações, ou você pode utilizar o site do Investidor 10, como eu falei, já mostrei aqui, que traz essa lista já calculada. Para mim, eu acho uma mão na roda. E além disso, verifico também questões como liquidez, se a empresa tem bastante liquidez, verifico também se a empresa tem algum problema financeiro, se tiver em recuperação judicial eu tiro ela da lista, e aí sim monto uma lista com todos esses critérios, dividendos, potencial de valorização, empresas saudáveis, uma série de outros fatores que eu também já mostrei aqui várias vezes para você. Se você está começando agora, eu recomendo que você tenha uma carteira de investimentos bem diversificada, com pelo menos 10 ações, e também invista em fundos imobiliários, que é uma ótima alternativa para gerar renda para você todo mês. Também recomendo que você dolarize uma parte da sua carteira. O que é dolarizar a carteira? Investir em empresas americanas, dolarizadas. E não necessariamente você precisa mandar dinheiro para o exterior. É possível investir em empresas americanas aqui no Brasil pela tua corretora através de ETFs. É a maneira que eu uso. Prática, simples e traz resultado. Eu faço isso utilizando o ETF IVVB11, que eu acho bem prático e no meu caso, para o meu perfil, parece realmente ser a opção mais interessante. Como eu tenho esposa e filhos, tenho herdeiros, não corro o risco de ter uma taxação extra e pesada nos Estados Unidos por causa de herança, que tem uma outra regulamentação e acaba sendo mais agressivo para quem tem investimento no exterior. Então, para o meu perfil, que tenho filhos e esposa, eu utilizo o ETF, mas você pode investir também mandando dinheiro para o exterior. Não é complicado e se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu posso até fazer um vídeo a respeito disso. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. E olha, se eu fosse você, também marcava o sininho para você não perder o próximo vídeo, que sem dúvida vai ser muito interessante para você. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.